Olá, seja muito bem-vindo a mais um Governança em Pauta. Vamos conversar hoje com duas administradoras, a coordenadora adjunta da Comissão de Governança Corporativa, a administradora Cleide Monteiro. Tudo bem, Cleide? Olá, como é que vai? Tudo bem? Olá, pessoal, é um prazer estar aqui novamente com vocês, viu? E a administradora Ana Paula Fontes, que também é empresária, que vai contar para a gente alguns casos práticos de governança junto à empresa que ela trabalha. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, olá, prazer estar aqui com vocês, obrigada aí pelo convite. Seja muito bem-vinda. Para a gente começar essa conversa, eu queria que você contextualizasse para a gente que tipo de empresa você trabalha e o porte dessa empresa, porque a gente sabe que hoje a governança faz muita diferença dependendo do tamanho da empresa. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente de como é que é a empresa que a gente trabalha, para a gente começar a entender esse papel da governança dentro desse modelo de trabalho que vocês realizam. Então, nós somos distribuidores de produtos e soluções de rede, de telecom e informática, né, que são exatamente esses produtos. São cabos óticos, cabos metálicos, racks, gabinetes, né? A gente está aí com marcas líderes de mercado, são os nossos fornecedores, né? Começamos pequenininhos, né, há 25 anos atrás, e hoje a gente tem uma posição bem interessante aqui no Rio de Janeiro, né? E a gente já está, como a gente já está nesse mercado há muito tempo, né? A gente foi crescendo com isso, e as marcas que a gente trabalha são normalmente empresas multinacionais, a gente tem uma aderência muito grande a essa questão da governança e do compliance, né? Pois é, isso eu queria entender um pouquinho, porque quando a gente fala de governança compliance, já não é um assunto muito comum junto aos estudantes, é uma fala recorrente da gente nas entrevistas, que existe uma necessidade de ter esse assunto, essa disciplina junto aos estudantes de administração. Então, quando a gente fala em governança, a gente sempre acha que a governança vai para uma empresa de grande porte, para uma estatal, para uma empresa que tenham muitos funcionários. Aí você diz para a gente que a sua empresa tem 33 funcionários. Eu queria entender um pouquinho como é que funciona a governança num universo bem menor. A gente sempre teve uma cultura muito forte, né? Quem fundou a empresa há 25 anos atrás foi meu pai, então é uma empresa familiar ainda, com governança, eu acho que é uma coisa assim, mais diferente ainda, talvez, né? E veio de uma multinacional também. Então, já chegou aplicando algumas questões culturais que já vinham no sangue dele da multinacional. E, hoje em dia, a gente tem ISO 9000, nós implantamos em 2011. Eu também já vim de uma outra empresa, que era uma empresa grande, que já trabalhava muito em função de qualidade total na época, né? Então, eu já comecei a trabalhar muito cedo, e quando eu vim para cá, já tinha uma certa experiência. E como a empresa foi crescendo, a gente foi colocando, né, mais detalhezinhos, colocando mais a nossa cara e deixando essa empresa mais organizada, realmente. Então, a ISO também trouxe bastante coisa para a gente com relação à governança, né? Você ter os seus processos bem definidos e monitorados, usar indicadores, né? Isso tudo faz parte da administração, né? A gente estuda isso, né? Mas a maioria dos empreendedores acaba não colocando tudo isso em prática, talvez até por vir de outras áreas, né? Muitas vezes as empresas menores, seus líderes não são exatamente administradores, né? Eles podem ser engenheiros, podem ter outra função, né? Mas como a gente já estuda isso, né? Na minha época de faculdade, não se falava esse termo governança, né? Eu já tenho um pouquinho mais de tempo de estrada, né? É um termo mais novo, a gente tem ouvido falar há menos tempo, né? Mas as regras da administração, né, da teoria geral da administração, a gente sempre aplicou, né? E eu vejo com muito bons olhos você ter os seus processos bem definidos, né? Na hora de você dar um treinamento para um funcionário novo, na hora de você fazer uma revisão,
né, dos seus processos, você consegue ter uma visão melhor e saber exatamente quais as consequências que isso vai trazer para o seu negócio. Né? Você começa a ter mais previsibilidade das mudanças que você quer fazer. Né? Recentemente, a gente acabou mudando a versão da ISO, né, se adaptando à ISO versão 2015, que ela é mais focada na gestão. Então, com isso também, a gente foi revisando o planejamento estratégico, análise SWOT, né, mapeamento de riscos. Então, assim, eu acho que hoje a nossa gestão está bem adequada, né, a tudo isso de governança que a gente vê nas melhores práticas das melhores empresas, né? Então, assim, o fato de ser administradora, né, tem ganha-se um ponto a mais. Teve a questão da ISO. Eu acho que a Cleide queria perguntar. Queria, Cleide? Na verdade, não propriamente uma pergunta, né, mas apenas uma lembrança de que, assim, a questão do compliance e da governança, elas se complementam, né? Na verdade, a governança, ela vem de dentro. No compliance, ele tem os fatores externos e os fatores internos. Isso que a Ana Paula colocou, de que eles estão adequados à ISO e tudo mais, são exigências do próprio mercado onde a empresa atua, né? Então, exatamente, isso também é importante. A adequação da empresa às regras de mercado, assim como as outras regras que também regulam a atividade empresarial, são extremamente importantes. Isso já existia no passado, né? Como a Ana falou, a gente sempre soube, como administradores que somos, de que há a necessidade do cumprimento de tudo isso, né? Só que o nome não era propriamente compliance, né? E a linha mestre de tudo isso, a governança, também sempre existiu, todo o processo de tomadas de decisão e da organização interna das empresas. Considerando isso, eu queria até entender um pouco melhor, Ana, como é que foi a vivência lá dessa empresa que já estava lá toda arrumada, né, com o seu compliance, com o seu processo todo de governança, o seu projeto, o seu planejamento estratégico em andamento, metas, KPIs prontos, tudo isso, e eis que, de repente, a gente é surpreendido com a pandemia. Né? Como é que foi isso? Né? Deve ter sido um pouco assustador, não? Olha, Cleide, no início, sim. Vou dizer que não, porque no início ninguém sabia o que ia acontecer, né? Nem na vida pessoal, nem na vida corporativa. Né? Ainda a gente acompanhava, não sabia de nada, né? A gente acompanhava os noticiários, sabia que tinha, né, algo acontecendo na China, né? E depois isso migrou ainda para a Europa, a Itália foi bastante afetada, mas isso ainda parecia muito distante da gente, né? Parecia que não ia acontecer. No Carnaval estava todo mundo normal, como se nada houvesse, né? Quando surgiu o primeiro caso aqui no Brasil, que foi em São Paulo, a gente imediatamente criou um comitê aqui na Lanterra. Né? A gente pegou um representante de cada área, se reuniu, imediatamente mesmo, sem agendar reunião nem nada, foi assim, vamos fazer uma reunião agora para a gente entender o que está acontecendo, ouvir de cada um as suas opiniões e pensar no que a gente pode fazer de medida preventiva. Né? Num primeiro momento, a gente estabeleceu lá quais seriam as nossas regras, né? O que a gente ia fazer, e ficamos aguardando. E as coisas começaram a evoluir muito rápido, né? Então, num determinado momento, chegou a notícia de que as aulas, por exemplo, as aulas vão ser suspensas. E a gente imaginava que aquilo ali ia acontecer por 15 dias. Logo depois, o comércio fecha. Né? A nossa empresa foi caracterizada dentro dos essenciais. Então, a gente continuou funcionando. E para funcionar, como é que a gente ia funcionar? Né? Então, a gente resolveu funcionar com 1/3 dos colaboradores, né? Praticamente um de cada departamento, e dar andamento àquilo que a gente estava negociando, tratando, entregando, porque
imagina, se vai todo mundo para o teletrabalho, as pessoas precisam ter os recursos para esse teletrabalho, né? E a gente está diretamente ligado a isso, né? Porque a gente trabalha com a parte de informática, de rede, nós, né, provemos os insumos para as redes. E tinha muita coisa já em andamento, e a gente conseguiu fornecer aquilo que a gente estava em andamento, projetos em andamento, a gente chegou a conseguir fechar alguns projetos no início da pandemia, né? E a gente continuou dando andamento àquilo que era necessário, né? Num primeiro momento, a gente elencou as pessoas mais próximas e mais jovens para trabalhar, porque a gente achava que dessa forma a gente ia ser menos impactado e eles também, né? Sempre procurando decidir algo que fosse melhor para a empresa e melhor para os funcionários, né? Porque a gente sabe também que as pessoas têm seus receios, seus medos, né? Quem tinha problemas a gente deixou em casa e fomos trabalhando dessa forma, né? O nosso objetivo principal era manter a empresa e manter os empregos, né? Isso era o que a gente tinha em mente e a gente foi vivendo um dia de cada vez, né? No início da pandemia era o que era possível, né? Não dava para fazer planejamento, não dava para tomar decisões para futuro, nada disso. Era vamos hoje ver o que nós podemos fazer hoje, vamos fazer o nosso melhor, né? Então teve um dia. Oi? Desculpa, pode completar, desculpa. Teve dia que a gente tomava uma decisão de manhã, depois, na hora do almoço, a gente tomava outra decisão sobre o mesmo assunto, no final do dia, uma terceira decisão, porque o cenário mudava o tempo inteiro, né? Teve um dia que, depois de 3 decisões diferentes sobre o mesmo assunto, no final do dia eu resolvi não decidir, porque não dava. Então, vamos deixar para amanhã. Às vezes é isso mesmo, né? Às vezes, a melhor decisão é não tomar a decisão, né? Isso também é uma lição contra a corrente, né? Então, é uma lição importante essa também. E dói, né? Porque a gente quer ter as rédeas na mão. E a gente não tem. A governança ajudou, Ana Paula? A questão da governança corporativa ajudou nesse processo para vocês? Ajudou bastante. Eu acho que isso deu um esteio para a gente, né? Porque como a gente já tinha tudo muito bem desenhado, né? Para você ver, nós funcionamos com 30 pessoas, 32, 33, oscila um pouquinho. Nós funcionamos com 10, né? Fazendo tudo aquilo que a gente tinha que fazer, sem deixar furo, né? Então, acho que se você não tiver uma equipe muito bem engajada, muito bem treinada, sabendo o que tem que fazer, e um podendo ajudar o outro, então, assim, essa questão que a gente fala muito sobre gestão de pessoas, né? Eu fui surpreendida, assim, foi de uma felicidade enorme, que todos os componentes da minha equipe falaram, Ana Paula, você pode tomar a decisão que você achar melhor para a gente, que a gente tem certeza que você vai fazer o que for melhor. E mesmo que você coloque a gente de férias, dê redução de jornada, suspensão de contrato, no que você precisar, a hora que você precisar, você chama que eu estou aí. Então, assim, é um comprometimento que a gente fica até emocionado. Eu fiquei emocionada com a resposta da equipe, né? E eu acho que a questão da governança, a questão do relacionamento, a questão da transparência, né? Porque as decisões eram tomadas e a gente comunicava isso diretamente a todos os colaboradores, né? Então, assim, não vai ficar alguém no vácuo, né? Todo mundo precisa saber o que está acontecendo, todo mundo precisa saber quais são as decisões, para que rumo a gente vai e o que a gente vai, nem que seja por hoje, nem que seja por hoje. Então, assim... Oi. Não, eu ia te perguntar o seguinte, isso no âmbito interno, né? A questão da transparência com os próprios funcionários, a questão da gestão de pessoas, né? A questão ética, né? Que me parece ser bastante forte aí e que ajuda muito na questão do compliance. A gente está falando muito do ambiente interno. E no ambiente externo, como é que foi esse alinhamento com o ambiente externo para te ajudar no mapeamento de riscos, hein? Também foi bastante interessante, né? A gente tem sempre uma rede de apoio, de networking, né?
Então, assim, eu tenho os meus pares, distribuidores de outros estados, eu tenho os meus fornecedores, eu tenho os meus clientes, né? Nós temos contatos particulares também que nos ajudam muito. Então, assim, eu conversei com vários distribuidores de outros estados para saber como é que estava o cenário em cada estado. Na verdade, então, você teve que lidar com os seus concorrentes. Também, mas os concorrentes nem sempre são os inimigos, né? Os concorrentes são amigos em muitas ocasiões. A gente tem um relacionamento bom, né? De respeito, né? Mútuo. E muitos acabam virando amigos mesmo, porque a gente acaba tendo muito relacionamento e um ajuda o outro, né? Então, essa troca de informação também foi muito interessante, né? A gente fez muitas reuniões também com fornecedores, nós temos fornecedores no Brasil que têm unidades em outros países, então a gente ficava sabendo exatamente do cenário que estava acontecendo em outros países que já estavam um pouco mais à frente que a gente, né? Isso ajudava a gente também a tomar decisão, eles municiavam a gente de informações, então você ia construindo um cenário, né? Eu tenho a sorte de ter muitos médicos na família também, então conversava bastante com eles também para entender melhor essa questão da doença, né, e da epidemia em si, da pandemia, do contágio, né, e de quais seriam as melhores práticas preventivas e o que a gente deveria fazer caso acontecesse de alguém contrair a doença, né, ou algum familiar. Também poderia acontecer de algum familiar dos nossos colaboradores contrair a doença. Então, a gente foi criando, né, medidas, né, conforme a coisa ia andando, a gente ia entendendo melhor e já ia criando o nosso protocolo, né, nosso protocolo interno, né. E outras coisas importantes também, eu conversei bastante com o meu contador, né, para entender como é que estava essa questão de pessoal, a legislação, se já estava aplicada, se não estava aplicada, o que a gente poderia se beneficiar. Isso, né? Eu não fazia praticamente outra coisa a não ser conversar. Eu conversava com muita gente, né? E conversava também com o jurídico, que a gente tem uma consultoria jurídica que trabalha com a gente, com clientes, porque a gente aprende muito também com os clientes. A gente tem um cliente que ele, além de ser de TI, ele tem toda a parte de gestão também, então ele mandava informativos, isso foi muito interessante, em que pé que estava a aprovação da legislação, quando tinha alguma medida diferente, ele mandava. Então, assim, a gente recebia informação de diversos lados, né? E isso você vai construindo o seu cenário, né? Você, então, então correto dizer que as conexões que a empresa, né, não você propriamente, mas que a empresa construiu junto aos seus clientes, fornecedores e parceiros e concorrência, isso, nesse momento de crise, ajudou a empresa a se manter, digamos assim, de uma certa forma equilibrada, isso? Nas suas... Pegando uma carona na fala da Cleide, se eu perguntasse para você deixar algumas dicas para as pessoas que estão nos ouvindo, né, para os administradores, empresários, tecnólogos, técnicos, estudantes, né, eu acho que a primeira dica que você daria, antecipando a sua resposta, seria se prepare antes, né, porque foi o que você relatou aí, né, você tinha uma rede de amigos, né, você tinha bom relacionamento com a sua própria equipe, você tinha empresa organizada. Então, algumas empresas sofrem mais problemas porque não tem esse bom relacionamento, não tem esses amigos, não tem esses parceiros, né, dentro da própria área de atuação, vem o concorrente como inimigo, como você mesmo citou, não tem um bom relacionamento com o empregado, então, naquela hora, o empregado também fica um pouco ressabiado, digamos assim, como diria minha avó, ressabiado, né? Fica assim, meio desconfiado da situação. Então, teve um anterior a isso, mas o que você precisou ajustar mesmo, de fato, Ana Paula, que você poderia dar dicas assim para as pessoas agora, nesse processo já de 7 meses, mais ou menos, que a gente está vivendo?
Que tipo de dicas você daria? O que eu relatei foi o início da pandemia, né? Foi aquele que a gente estava meio às cegas, né? Apesar de ter todas essas conversas e colher todas essas informações, a gente sabia muito pouco do que ia acontecer. E a gente conseguiu, depois de um tempo, começar a fazer um planejamento de retomada, né? Porque a gente conseguiu já sentir o chão um pouco mais firme, né? Então, nós fizemos um plano de ação, nós achamos que era um momento também da gente começar a plantar um pouco mais, né? Nós contratamos 2 executivos de venda, nós contratamos uma consultoria para geração de leads. Uau, então vocês investiram durante esse período? Nós investimos. A empresa, ela é uma empresa sustentável, assim, a gente é muito pé no chão, né? E a gente tem uns cuidados muito grandes também com relação à questão financeira. Fluxo de caixa foi uma coisa que eu não sou do financeiro, eu sou do comercial e operação, mas eu passei a verificar fluxo de caixa todos os dias. Então, assim, era muito importante que a gente tivesse todos os indicadores na mão, mesmo que aqueles indicadores não fossem sua responsabilidade, porque um ajuda o outro, né? E a gente também não sabia se todos nós estaríamos disponíveis, né? Pode ser que um dia alguém tivesse que se ausentar e o outro ter que cobrir, então a gente já tinha mais ou menos um desenho aí de possibilidade de substituição. E a gente conseguiu, né, passar pelo primeiro momento, né? Obviamente, a gente fez alguns ajustes, né? Então, como o faturamento reduziu, porque de todo mundo reduziu, né? O mercado travou, parou, né? Então, a gente diminuiu compras, passou a comprar aquilo que era extremamente necessário, né? Para abastecer o estoque, não deixar ninguém sem mercadoria, né? Mas a gente começou a ter uma redução nas compras para poder escoar o estoque que ficou acumulado, porque a gente não cancelou nenhum pedido de fornecedor, a gente deixou vir, né? Então, o que muita gente falou no início da pandemia era: muito cuidado, não paguem impostos, guardem seu dinheiro, né? Não paguem aos fornecedores. Quando eu ouvi isso num determinado fim de semana, assim, vários gurus falando, eu quase surtei, né? Porque eu falei: não paguem seus fornecedores, estou lascada. Estão falando de mim. Como falei, assim não pagar, né? Se o dinheiro não circular na economia, tudo para. O dinheiro tem que circular de alguma forma, né? Uma segunda dica também pode ser não acredite em tudo que falam, né? Tire suas próprias conclusões, né? Porque aquilo que você pode estar infligindo ao outro, isso pode se virar contra você. Perfeito. Também, Perfeito. Né? Então, Paula, isso aí a gente tem assunto para horas de entrevista, para vários momentos, mas a nossa hora está finalizando. Eu queria muitíssimo agradecer a sua participação, a sua presença, agradecer também a Comissão de Governança por ter convidado você, né? Você é convidada do Governança em Pauta. Agradecer a Cleide também e deixar aqui para você deixar as suas considerações finais, uma mensagem para os nossos administradores, estudantes, empresários que nos assistem. Eu acho que hoje, né, a gente está vivendo um momento diferente, né? Tudo passa, a pandemia também vai passar. E a gente precisa tirar ensinamentos de tudo aquilo que a gente viveu, né? Eu acho que o teletrabalho é algo que vem para ficar, né? Eu acho que ele vai nos ajudar nesse momento em que a gente vai passar, mas eu acho que a gente não pode esquecer dos nossos relacionamentos, né? A gente precisa cultivar esses relacionamentos, e uma maneira de cultivar um relacionamento é através do respeito, né? Então, acho que isso é algo que no nosso mundo hoje, muito volátil, né, as pessoas às vezes não têm tempo para isso, né? Precisam cumprir muitas tarefas, né? A gente está perdendo também uma outra coisa que eu acho extremamente importante, que é a capacidade de análise, né? É tudo muito papum,
e a gente precisa parar, respirar, analisar, ter atenção plena naquilo que a gente está fazendo, para que a gente possa ter um melhor resultado. Né? Eu acho que a longevidade da empresa, né, está muito pautada nisso aí, nos relacionamentos, né, na gestão, e que vem de encontro também ao compliance e à governança, né, que vão dar aí o esteio para essa continuidade. É isso. Obrigada, Ana Paula. Cleide. Obrigada, Kátia, né, por ter conduzido o programa. Agradeço, em nome da Comissão Especial de Governança Corporativa, a participação da Ana, de ter aceito o nosso convite para expor, né, a sua experiência nesse período tão difícil pelo qual a gente está passando ainda, né? Como finalização, eu acho que o testemunho da Ana Paula, da empresa em que ela atua, é um exemplo realmente de como é possível a gente, com todos os instrumentos e ferramentas de administração, a gente montar o negócio e segurar a onda quando precisar, né? E a governança compliance, ela, como a própria Ana colocou, elas se tornam um esteio para tudo isso. Ou seja, é a integridade da empresa como um todo, de dentro e como ela se relaciona com o lado de fora, é que faz com que haja esse sustento e essa longevidade que a Ana citou. É isso. Obrigada mais uma vez, as duas. Agradecemos também a vocês que estiveram com a gente aqui no Governança em Pauta. E se você quiser saber mais sobre governança, sobre marketing, logística, RH, fica ligado na CRA RJ Play, na Rádio ADM. Até o próximo programa.